Então a pergunta hoje, que é o tema da nossa mensagem, é um pouco inquiridora, né? É seguro morrer? É claro que alguém diria, pastor, seguro é viver, aí é seguro, agora morrer é seguro? E aí eu gostaria de ler alguns versículos das Sagradas Escrituras com os amados irmãos e vamos discorrer sobre esse tema e fazer algumas exposições bíblicas. À tarde, né, às 5 horas da tarde, nós vamos estar aqui. Às 5 horas da tarde vai ser uma continuidade, tá bom? Então nós vamos estar começando agora, vamos estar aí nesses próximos 40 minutos ou 50 minutos fazendo essa primeira exposição. E logo mais à tarde estaremos de volta às 17 horas para darmos continuidade. Então à tarde vai ser a continuidade desta mensagem que nós vamos iniciar agora. E eu posso dizer que nós já iniciamos desde o início do culto, né? Então tudo que falamos ali no início tem tudo a ver com aquilo que Deus colocou em nosso coração para trazer nesse momento. Então você, meu irmão que está aí linkado, não é? Acho que a palavra certa é essa, começa a jogar o link aí, né, para os seus irmãos, para os seus familiares. Vamos conectar todos com a oportunidade, né, de estarem ouvindo essa mensagem. Vou pedir aqui o Eliud para estar passando aqui para um colega lá vizinho, né, que eu falei que ia passar a mensagem para ele. Então Eliud, passa aqui para o nosso amigo Paulo lá. Então só colocar aqui que vai estar ele logo perto aí. Ah não, aí ó, para transmitir. Aí, vai lá. Ok, queridos irmãos, vamos, se não der certo aí, pede que o Elton faz isso aí. Vou ler com os irmãos primeiramente, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, a parte B do versículo diz assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Esta foi a palavra de Deus, por intermédio ali do profeta Isaías ao rei Ezequias. Tiago, capítulo 4, versículo 1, também a parte B do versículo, diz assim: o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. O que é a nossa vida? É um vapor, é algo que está fervendo, que o vapor está subindo. E é assim que funciona a vida, né? Quando nós estamos vivendo, nós estamos tendo calor, nós estamos respirando, inspirando, enfim, mas logo esse vapor vai desaparecer. Salmo 89, versículo 47 e versículo 48 diz o seguinte: lembra-te de quão breves são os teus dias. Lembra que são muito breves os teus dias. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder da sepultura? Que homem vive? Que poderoso existe na terra? Que poder aquisitivo? Que poder tem a ciência para garantir que o homem não morra? Salmo 90, versículo 10, coloca a limitação. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Amós capítulo 4, versículo 12 vai dizer: prepara-te, ó Israel, ou prepara-te, ó homem, para te encontrares com Deus. Queridos, uma das minhas maiores inquietações em minhas orações a Deus é o nosso fascínio por querer viver. Mas não entenda, não é que eu seja contra a vida ou insensível às dores, aos sofrimentos físicos e emocionais das pessoas, não. Ou que pense que esse não seja o plano de Deus, também relacionado ao nosso tempo de permanência aqui. Talvez o pastor não compreenda bem o plano, o propósito de Deus. Parece que ele não sabe que viver é um dom, que Deus deu ao homem e até mesmo aos animais o dom de viver, de se defender mesmo que pelo seu instinto animal. Eu entendo tudo isso.
Eu compreendo como você compreende. Não é também, queridos, da minha parte, um devaneio com a vida, feito alguém que esteja querendo morrer. Não. Enquanto eu puder fazer algo para retardar um pouco mais, eu vou estar fazendo. E aconselho você a fazer o mesmo. Se este for o propósito de Deus. Mas o que vejo é que, desde que o homem perdeu a vida, a segurança, sendo ele separado da glória de Deus, olhar para a vida e pensar na vida, meus queridos irmãos, apenas com o desejo de que ela se estenda um pouco mais aqui, não me parece razoável, já que a Bíblia fala que após a morte, que é tão curta, tão rapidamente, segue o juízo, e que são poucos os que se salvam, os que serão absolvidos deste justo juízo, isto é, somente os que têm vida permanecem vivos, os demais serão destinados a um castigo eterno de dor e de sofrimento. Então pensar na vida apenas com essa perspectiva de garantir o seu sustento, a sua saúde, a sua permanência, é como que alguém estivesse dizendo assim, você está só adiando, né? Você está só empurrando um pouquinho mais, você sabe que você vai cair, né? Não sei que eu vou cair. Mas você sabe que você pode cair nos braços de Deus ou pode cair num lugar terrível? Ah, sei. Mas por que você não está se preocupando com isso? Por que você está preocupado somente em resolver os seus problemas temporais? Por que você está focado apenas na sua saúde física, emocional e mental? Se você sabe que existe uma vida após a morte, se a sua própria natureza, formada por Deus, diz isso diariamente a você, até mesmo um ateu entra nesse choque, nesse questionamento, por isso que ele questiona tanto a inexistência de Deus. Porque se ele tivesse plena certeza que não existe um Deus, ele nem falava. Porque seria uma insensatez falar de algo que não existe, questionar algo que não existe. Como que alguém vai chegar para mim e vai questionar a inexistência e eu vou ficar horas e horas, e todas as vezes que eu me encontro eu vou debater o assunto. É os professores ateus da faculdade. Toda hora que tem um cristão lá falando, ele entra na conversa. Ele poderia desprezar totalmente, se ele estivesse seguro de que de fato não existe vida após a morte. De que de fato o homem é igual aos animais, que perecem, que morrem, e pronto, acabou. Porque essa é a ideia. E creio que essa é a mensagem que o diabo coloca mais na mente dos homens. É de que realmente a morte é impossível evitar. Mas morreu, acabou, então viva o máximo essa vida, estenda ela o máximo, goze ela o máximo, extrapole o máximo dela, porque vai morrer, e acabou. Essa é a grande mentira de Satanás. Então o que me preocupa, queridos, é o quanto investimos para garantir a nossa sobrevivência limitada de 80 anos, quando se corre o risco iminente de não se salvar de uma vida de sofrimento eterno. Por isso as palavras de Jesus não saem da minha cabeça, e eu digo isso e repito porque é diariamente. Não há um dia que eu ore intercedendo para que essas palavras de Jesus não venham fortemente, me angustia muitas vezes, quando percebo a indiferença, quando percebo o foco nosso muitas vezes, somente voltados para essa vida. Marcos 8, versículo 36 e 37, todo crente, todas as pessoas deveriam meditar nesse texto diariamente. Talvez suas vidas fossem mais interessantes e vivida com mais propósito. O que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus não está falando de pouca coisa, não. Jesus está falando do mundo todo, de tudo aquilo que o homem ambiciona, que o homem deseja. Jesus Cristo disse: se a humanidade inteira não existisse um pobre, não existisse uma dor, um sofrimento, todo mundo vivesse os seus 80, ou aqueles que têm uma robustez tremenda que chegaram já talvez aos 120, não adianta ter tudo isso, da melhor maneira, da qualidade melhor de vida, e no final, ir para o inferno. E no final dos 120 anos, não acaba mais o sofrimento. Porque eu comparo o seguinte, irmãos, eu fiz essa comparação com um cunhado meu. O que é morte eterna?
Vamos imaginar, irmão Elton, que uma pessoa está lá no limiar do cessar da sua vida terrena. Ele está com dores intensas e aquela falta de ar. Se angustiando e pedindo balão de oxigênio e pedindo, enfim, ele quer sair daquela situação. Imagina que ele chegou, ou seja, quando ele morre é porque acabou. Ou seja, mas ele chegou ao topo do sofrimento, da dor, vamos imaginar assim. Aí beleza, morreu, passou. Lá do outro lado ele vai continuar eternamente tendo aquela angústia. Bom, está inferno. Quer coisa mais terrível do que isso? Só uma imaginação. Ou seja, eu estou aqui, ó. Eu mandei o meu cunhado fechar, segurar o ar o máximo que ele pudesse. Ele segurou, chegou, começou a ficar vermelho. Quando não aguentava mais, ele soltou. Disse, pronto, ó. O inferno é isso aí. Eternamente. Quem estiver distante de Cristo vai ficar eternamente tentando respirar, tentando ter vida, ou mesmo tentando tirar a vida, como o Apocalipse diz, e a morte fugirá dele. Não tem morte. Não tem morte. Após a morte segue juízo. Não haverá mais morte. Morte no sentido de cessar, como alguns enganosamente mentem para as pessoas, dizendo que se ela morrer, acabou o sofrimento. De fato, se alguém em Cristo, como a Bíblia vai relatar, morrer com a fé, com a esperança em Cristo, vivendo Cristo, aí sim, se ela estava sofrendo aqui, de fato, cessou o sofrimento e ela vai agora desfrutar mesmo, porque essa é uma promessa infalível, de Cristo para a igreja, de Cristo para os seus servos, isso é uma promessa mesmo, mas ela não é uma promessa universal para todos, independentes de depositarem a sua fé e a sua esperança em Cristo. Então, o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, ou o que daria o homem em troca da sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Pensa comigo, um homem no leito de dor nesse momento, ele daria toda a riqueza que ele tem. Ele diria, olha, eu prefiro voltar a ser um pobrezinho, não ter nem o que comer, eu dou tudo para que eu possa voltar a respirar, para que eu possa sair, para que eu não venha morrer. O homem faria isso. Tendo a garantia de que ele sairia, ele assinaria um termo, passando tudo para ele poder ter vida, naquele momento que ele sabe que vai morrer. Você sabia que esse é o sentimento que as pessoas lá do outro lado vão ter? Esse foi o sentimento que o rico lá da parábola teve. Ou seja, ele daria toda a riqueza, toda a vida dele para as pessoas, se ele pudesse voltar a viver a vida. Se ele pudesse sair daquele sofrimento, ele faria isso. Então, quando Jesus coloca aqui, ou que daria o homem em troca da sua alma, ele não está falando essa vida não, ainda que alguém faça. Ainda que alguém, como eu disse, num leito de dor, de morte, ele era capaz de se desprender de toda a sua riqueza, para poder voltar a ter saúde e viver a vida dele, com a sua família, com os seus, ainda que assim ele fizesse, Jesus não está se reportando nessa vida. Ou que daria o homem em troca da sua alma? Não tem o que dar. Não tem mais jeito. Não tem negócio, a alma não é negociada. Então, queridos, depois da morte, em meio ao sofrimento, o que o homem daria em troca da oportunidade de ir para o lugar de gozo? Sim, porque infelizmente, como Jesus contou na parábola do rico e Lázaro, o homem só reconhecerá o valor da vida após esta presente vida visível aos nossos olhos carnais, e quando estiver do outro lado, sabemos que será tarde demais. Muitos vivem uma vida de esquecimento, de que são mortais e ao mesmo tempo possuem uma alma eterna, cuja eternidade da mesma tem 70% de chances de ser num lugar chamado pela Bíblia de inferno. Isso considerando o que vivemos no Brasil, por ser um país que se destaca como um país cristão. Se a gente fosse pensar assim, então 70% tem uma grande chance de não entrar. Isso dentro das nossas perspectivas humanas, dentro da perspectiva bíblica, a coisa ainda é mais arrochada. O homem só luta, só defende o que ele crê, o que está palpável aos seus olhos, o que ele sente. Por isso o apreço exacerbado por esta vida em detrimento da vida eterna, da existente, fora desta matéria que é tão real quanto essa nossa existência física nesse momento. Por isso, enxergar a vida sem os olhos da fé é pura insensatez e loucura
loucura, pois somente a fé consegue ver além. Ela é metafísica, isto é, está além da física, dos cálculos e experimentos humanos com os seus métodos e estudos. Lutar por uma vida cuja duração não passa dos 80, enquanto despreza uma que não terá fim, não tem como não enquadrar esta mente, esta pessoa na escola dos nécios, porque somente o nécio diz, conforme está no Salmo 53, versículo 1, ele arrazoa no seu coração dizendo que Deus não existe, que Deus não é real, que Deus é uma criação da religião. É o que os nécios dizem hoje a respeito de Deus, quando estão nos seus debates tentando negar a existência real de Deus. Só há uma possibilidade de haver vida após a morte. Esse Deus de não haver vida após a morte. Melhor dizendo, só há uma possibilidade de não haver vida após a morte. Esse Deus não existir. E esse Deus não existir. Então, queridos irmãos, por isso o desespero de todos os que não professam uma fé evangélica em tentar, sem sucesso, formular esta ideia da inexistência de Deus Criador e que determinou, como relatado em toda a Escritura, um dia de juízo final, onde poucos subsistirão a este dia que a Bíblia chama de o dia da ira de Deus, ou o grande dia do Senhor. Então há uma luta desesperadora para que aquilo que a Bíblia afirma ser verdade não seja tão verdade assim. E o pior é que todos os homens nasceram neste estado de condenação. Por isso a necessidade de se ensinar, de se pregar, gritar exaustivamente sobre os telhados a iminente visitação da morte, tornando nula esta oportunidade para a grande maioria absoluta. Então é urgente, meus queridos irmãos, é urgente, igreja do Senhor, orar. É urgente você orar para que aqueles que não conhecem a Cristo, orar para que aqueles que não entendem as Escrituras, para que eles se arrependam, para que a cegueira dos seus olhos, as escamas dos seus olhos caiam, os tampões dos ouvidos sejam retirados, para que eles creiam no Evangelho, para que eles creiam na vida eterna, porque somente em Cristo há esta vida. Então pensar na vida só tem sentido quando se tem a certeza de que seja seguro morrer esta vida. É seguro morrer? Só tem sentido quando se tem a certeza de que seja seguro morrer esta vida. E a segurança de se sentir seguro em morrer esta vida, só é possível para aqueles que já receberam a vida eterna, aqueles que já nasceram de novo. Porque quem nasce uma vez, essa equaçãozinha bem simples, né? Quem nasce uma vez morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma. Porque quem só nasceu fisicamente, não nasceu do Espírito, vai morrer fisicamente e espiritualmente. Quem nasceu do Espírito, como Jesus disse lá para Nicodemos, que importa que o homem nasça de novo, vai morrer só uma vez. Vai morrer somente fisicamente, porque ele tem uma vida eterna em Cristo, garantida por Cristo. Pois se morrermos, meus irmãos, sem a segurança da vida eterna, estamos dando um assombroso mergulho nas trevas, pois a segurança para morrer consiste em termos a certeza para onde estamos indo, após este mergulho no desconhecido mundo dos mortos. E quando eu falo desconhecido mundo dos mortos, me refiro aos que não conhecem o que as Escrituras revelam sobre este estado pós-morte. Porque para os que creem em Cristo, está muito claro. Mas para quem está nas trevas, é isto mesmo. É um mergulho
no desconhecido. É um mergulho nas densas trevas, disse Jesus em João capítulo 12, versículo 35. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Por isso que há uma incerteza, há um medo, há um desespero, há um negacionismo. Fala tanto em negacionismo hoje, né? Ah, meu Deus, como as pessoas brigam por as coisas que são negadas. As pessoas brigam por uma nota falsa, brigam por qualquer coisa, por ter sido enganado, qualquer coisa que é divulgada. Mas uma mentira em nome de Deus, em nome do Evangelho, ninguém questiona. Um negacionismo de Deus, da existência, do poder, da vida eterna, ninguém entra no mérito, não. O homem é livre. Agora o homem não é livre para negar uma coisa dentro do campo da ciência. Dentro do campo dos pensamentos humanos, aí é antiquado, aí ele é tolo, ele é bobo, ele é incrédulo, e tem aqueles que brigam, que defendem cristãos, que defendem como se estivesse defendendo o Evangelho, a salvação. Isso me angustia, irmãos, porque não há esse vigor, essa força para pregar o Evangelho, para testemunhar, para mostrar onde está a esperança. Mas para defender o pensamento comum da maioria, isso é bom, isso é maravilhoso, porque você cai na graça do povo. Você é visto como uma pessoa entendida, como uma pessoa do debate, como uma pessoa esclarecida. Agora, quando você tem um pensamento bíblico, um pensamento arrojado ali espiritualmente, você realmente é racista, você é homofóbico, você é perseguidor, você não prega o amor, não prega a misericórdia, não prega a compaixão, é isso. Porque as pessoas querem serem agradáveis às pessoas. Você quer ser agradável às pessoas? Seja agradável antes a Deus. Como a igreja de Jerusalém que caía na graça do povo. A igreja de Jerusalém caía na graça do povo e Deus acrescentava cada dia os que iam crendo. Não era porque a igreja de Jerusalém enganava as pessoas, não. Não era porque a igreja de Jerusalém negava que realmente o homem sem Cristo estava perdido, não. A igreja de Jerusalém, a igreja de Paulo, de Pedro e João pregava que nenhum outro há salvação, que em cima do céu e embaixo na terra, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que seja salvo. A igreja de Jerusalém pregava que o homem precisava se arrepender, se converter, que Cristo estava voltando. A mensagem era a volta de Cristo. A esperança estava focada em Cristo. Tanto é que eles viviam em plena comunhão, em unidade, e a igreja caía na graça do povo. Mas hoje, a igreja tem sido motivo realmente de chacota nos centros acadêmicos, na política, onde quer que vá, exatamente porque as pessoas têm focado a sua visão, a sua mente na perspectiva de esperanças terrenas, quando a igreja recebeu uma missão sublime, uma missão extraordinária de levar o Santo Evangelho. João, que escreveu, registrou essas palavras do Senhor Jesus. Também na sua epístola, ele reproduz esse texto, dizendo o seguinte, lá na primeira epístola, capítulo 2, versículo 11. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então quem está nas trevas, por mais que demonstre essa falsa piedade, quando você toca na parte espiritual, ela não sabe para onde vai, ela não sabe o que está se tratando, o que está falando, porque embora aparentemente ela pareça estar na luz, como é prática, como é próprio de Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz, ele tem os seus profetas transfigurados em profetas da verdade, mas que na verdade são profetas de trevas, mas enganam, anunciando uma falsa luz, anunciando uma falsa verdade, uma falsa paz que não existe. Levando os homens a amarem esse mundo, levando os homens a amarem esta vida, e Jesus muito claramente foi claro lá em Marcos capítulo 8, verso 34 em diante, que se alguém amar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, quem ama somente a vida, focando nos prazeres, nas satisfações, sem estarem prontos para morrer, para perder a sua vida por amor do Santo Evangelho, esse Jesus disse muito claramente, nem pode ser meus discípulos, porque se alguém quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo, toma a cada dia a sua cruz e siga-me. Então cuidado, quem odeia o seu irmão não é necessariamente quem diz com a boca, talvez o pior seja alguém que fala que ama, que se preocupa e não se importa com a alma daquela pessoa, com o seu destino eterno. Este papel os falsos profetas fazem muito bem,
e são muito bem aceitos em todo canto. Sua mensagem é sempre suave e fala de amor, mas só atenua a situação, curando superficialmente a ferida da alma com discurso de autoajuda e de acolhimento social, mas que no final eles não podem oferecer mais nada. O homem nasceu com uma capacidade, meus irmãos, dada por Deus de tomar decisão. Ainda que esteja ele morto, como diz a Bíblia, em seus delitos e pecados, esta responsabilidade de decidir, de fazer a escolha, visto que ele pecou, que ele está destituído da glória de Deus, essa responsabilidade é dele, pois foi ele quem pecou contra Deus. É claro que em nada mudaria esta decisão de escolher a vida, se o próprio Deus não tivesse providenciado o escape e ele mesmo tivesse tomado a decisão de nos salvar. Então a decisão de salvar o homem foi de Deus. E para mim, meus irmãos, essa é a mensagem central do Cristo, do Evangelho. Quando ele diz lá, em Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Querem transformar a mensagem de Cristo numa mensagem social, numa mensagem de resolução dos problemas. Os humanistas não negam a Cristo, mas eles torcem a mensagem de Cristo para uma ideia, uma ideologia humanista, desfocando da mensagem central de Cristo. Cristo ajudou as pessoas? Cristo curou pessoas? Cristo se solidarizou com a dor, com o sofrimento, chorou na morte de Lázaro, e com certeza chorou na morte de muitas outras pessoas. Mas Cristo não desfocou. O diabo queria desfocar a mensagem de Cristo. O diabo queria realmente tumultuar a mensagem do Evangelho. Mas Jesus foi muito claro, dizendo: eu, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então daí porque, meus irmãos, alguns tomam a decisão de seguir uma religião e nada muda o seu estado de pecador condenado. Não é simplesmente uma escolha emocional, patriótica, republicana, como talvez tenha sido a do povo que estava com Josué, naquela ocasião em que o povo estava lá em cima do muro, não é? Indeciso, com muitos ídolos ali sendo adorado, e havia todo aquele patriotismo, nós sabemos, da nação de Israel, da escolha de Deus, mas ali está um princípio de responsabilidade e de escolha. Quando Josué diz lá no capítulo 24, versículo 15, escolhei hoje a quem servis. Escolham a quem vocês devem servir. Vocês não têm como servir a Deus e a esses ídolos. Vocês não têm como adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar a Baal. Escolham, é a decisão de vocês, porque eu, disse Josué, já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E aí o Evangelho de Mateus vai estar escrito, Jesus falando algo parecido, né, e muito mais forte ainda, que está em Mateus 6, 24, quando Jesus Cristo diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Você decida, ou você vai servir a um ao outro. Mas o que nós contemplamos hoje, irmãos, é uma multidão servindo a todos os senhores. Ou seja, importante é o amor, importante é a paz, importante é a união, importante é todos nós viverem bem. Essa é a luta das religiões, dos grandes líderes ecumênicos, é formar uma grande aliança de paz. Ontem, quem assistiu televisão viu, mesmo em meio à pandemia, o esforço do grande líder romano, indo lá em Uz, né? Diga em Uz, do Caldeu, ali no Iraque, fazendo aliança ali com o islamismo. Essa aliança ela já vem sendo tecida, né? Costurada há muito tempo. Então qualquer um que tem essa visão, qualquer um que trilha esse caminho, ele será visto sempre como um homem da paz, como um homem da unidade, como um homem do amor, porque esse é o propósito. É unir a toda a humanidade em torno de uma ideologia. Não é de um princípio bíblico, não é de uma verdade, não. É em torno de uma ideologia, de uma visão política, de uma visão social, comunista, socialista, aonde o homem possa trazer para o homem a vida que ele nunca vai conseguir. Porque desde que o homem é homem,
o homem tenta realmente mudar essa situação. E quando você assiste reportagens, meus irmãos, de pessoas sofrendo ali na Etiópia, fugindo, os refugiados indo lá para o Sudão, criança relatando que o que ela tinha comido naquele dia tinha sido apenas um copo de chá com um pão seco, gente morrendo miseravelmente, e essas alianças de paz, de socialismo não resolve. Mas eu creio que onde o Evangelho de Cristo chega, há uma diferença muito grande, né, irmão Antônio? Quando o irmão Antônio postou ontem aquele vídeo, com aquele irmão glorificando o nome de Jesus, comendo lavas, porque não podia comprar carne para comer, mas ele tinha esperança, a esperança dele estava em Jesus, glorificando o nome de Jesus. E Deus é poderoso para transformar até mesmo aqueles insetos ali, com todos os nutrientes necessários para manter aquela carne, aquele irmão vivo até o momento, porque é assim que Deus faz. Muitos querem seguir a vida assim, indefinido, sem compromisso real com Deus. Deus não aceita. Para servir a Deus e morar no céu, tem que aceitar a ideia de morrer para reviver. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, disse Jesus a Nicodemos. É preciso tomar a sua cruz e seguir as pisadas do Mestre. Estes que ficam em cima do muro sempre cairão para o lugar errado, a menos que desçam do muro da incerteza e confiem piedosamente em Cristo. Do contrário, são estes que seguem a maioria pelo caminho largo. Encontrarão, por fim, ou no final desta corda, deste caminho, os deuses destruídos, seus amuletos, suas superstições e encantamentos da idolatria, como está escrito lá em Jeremias 10, versículo 11, eles desaparecerão da terra. E onde está agora a esperança? Mais cedo ou mais tarde, queridos, todos nós encontraremos a verdade. Essa verdade tão negada, tantos negacionistas, né, com a verdade, tantos negando a verdade do Evangelho, mas mais cedo ou mais tarde, todos encontrarão esta verdade imutável. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Deus nos prometeu que diante de mim, ou seja, diante dele, se dobrará todo o joelho, ou seja, todos vão se dobrar diante desta verdade única e absoluta. Se isso for verdade, nós cremos que é, por que não louvar a Deus agora, enquanto o Evangelho ainda é uma boa notícia? A mensagem do Evangelho é hoje uma boa notícia, porém lembre-se disso, posteriormente ele será transformado em uma má notícia, quando a oportunidade for perdida por ocasião da morte. Vinde bendito do meu Pai. Aqueles que receberam o Evangelho como a boa notícia anunciada hoje, vão receber esse bem-vindo de Jesus. Mas aqueles que rejeitaram, no mesmo texto, a mesma palavra de Jesus, ininterruptamente ele diz, mas os outros Deus dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Se você quiser ter a verdadeira visão da glória, não adiante, mas faça sua reserva agora. Todo homem está à porta da vida e à porta da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Esse é o caminho da esperança anunciada para esta vida. Esse é o caminho de uma mudança social tal que todos vivam em paz, que todos vivam em harmonia, que não falte alimento para ninguém. Grande enganação, porque Jesus Cristo disse o quê? Vós tereis sempre os pobres convosco. Vocês nunca vão resolver definitivamente o problema da pobreza, vão ter sempre. E isso alguém disse quando? E isso Jesus falou quando? Quando quiseram tirar de Cristo a devida glória. Quando quiseram ser mesquinho, com um bálsamo, com um perfume, que foi derramado sobre os pés do Mestre. Judas diz, por que não vendestes esse bálsamo, esse unguento, esse perfume tão caro para nós darmos para os pobres? Essa é a visão daqueles que não têm a visão celestial. Mentem dizendo que é para dar para os pobres,
que é para ajudar os miseráveis. Mentira! É para encher os seus cofres, é para se tornarem ditadores, é para se tornarem dominadores do mundo. Mas eu não estou dizendo isso para mudar, não. Não, eu não sou um ativista dessas causas, não, de jeito nenhum. Não vai mudar, não. Vai seguir a si mesmo. O mundo está seguindo para o estabelecimento de um grande líder, que pregará uma mensagem de paz, dizendo: tragam tudo a mim, porque eu vou fazer a distribuição, eu vou resolver o problema da pobreza, da miséria. Não glorifique a ele, não, ele nunca resolveu, porque a ideia do humanismo, do socialismo, é exatamente tirar a glória de Deus, é exatamente dizer que Deus não pode, que Deus não existe mesmo, que Ele não dá a cura, que Ele não dá a esperança, mas nós podemos dar a esperança. E não sabem eles que quando essa esperança chega, seja por meio da vacina ou de um medicamento, é Deus misericordioso, que está dando, que está mexendo lá nos ouvidos dos estudiosos, dos cientistas, para fazer lá os seus experimentos e dar certo. Não é realmente a ação do homem. E a minha tristeza é porque enaltece o homem, e alguns não entendem, pensam que a gente é contra a ciência, a vacina, os medicamentos. Não! Devemos glorificar o Senhor. A minha esperança deve estar no Senhor. De Deus, Tu és a minha esperança. E quando eu digo que Deus é a minha esperança, que Jesus é a minha esperança, que eu espero que isso vá passar, que realmente a gente possa ter um tempo de refrigério, eu não estou sendo um negacionista da ciência, eu não estou negando a vacina como um meio de imunizar a população. Mas é triste nós focarmos na ciência, nós focarmos no homem e esquecer quem é que está providenciando, que é o Senhor. Então, igreja, glorifique a Deus. Você não é um negacionista, porque você diz: olha, minha esperança não está na vacina. Aí a sua está, meu irmão. A sua esperança, não, minha esperança está em Cristo Jesus. Eu não sou um negacionista, não, da ciência, da vacina, seja do que for. Mas no próprio instante que eu me junto com aqueles que não conhecem a Cristo, que não conhecem a verdade, me uno nessa perspectiva, eu estou perdendo o foco e a grande oportunidade de mostrar quem é o Senhor e de revelar para eles por que nós estamos vivendo essa situação. Leia Amós capítulo 4, quando você estiver um tempinho, e veja o que foi que Deus fez com a nação de Israel. E mesmo assim eles não se voltaram para Deus. Deus levantou a espada, a guerra, a peste, para machucar os seus filhos, porque eles continuavam depositando a esperança no Egito, na Babilônia. E sempre que Israel depositava a esperança nos cavalos do Egito, Deus mandava a espada e a guerra. E muitas vezes nós estamos nessa perspectiva hoje. Vamos eleger deputados para defender a igreja, vamos eleger senadores. Que conversa é essa, meu irmão? A igreja precisa de defensores nesse sentido? Não. A Bíblia mostra sim que nós devemos clamar a Deus pelas nossas autoridades, para que possamos realmente ter um tempo de tranquilidade, para que os nossos direitos, sejam realmente prevalecidos. A gente deve sim defender essas questões, mas quando a nossa esperança, meu irmão, quando nós entramos no campo do debate, quando nós levantamos uma bandeira política, ai, meu irmão, você não sabe o tamanho da pobreza que nós representamos diante de Deus quando assim fazemos. Então, querido, ao final deste caminho, as chances são poucas, porque sua mente estará embaçada ou embaraçada com tantos ensinos errados e decisões centradas no egoísmo, que ao aproximar-se da porta da morte, você poderá ter uma visão terrível. Você poderá ter uma visão terrível. Se acontecesse agora, que visão você teria? Tem certeza absoluta disso? Você terá uma visão da glória ou uma visão do inferno? Se você estivesse prestes a pular para o lado de lá, você não tem certeza? Você ainda consegue pensar sobre isso? Porque a ideia é não levar as pessoas a pensarem sobre isso, irmão Elton. Não pensar na morte, não pensar que ela é limitada. A ideia é essa, levar as pessoas, entorpecer as pessoas, cobrir as pessoas de uma cura superficial, de uma camada de proteção de tal maneira, atenuando aquela situação para que ela não pense sobre a realidade,
Sobre o que é aquilo que acontece, né, quando vem a Copa do Mundo, né? Cria todo aquele clima, Copa, bandeirazinha, o pessoal passando fome, sofrendo. Os políticos gostam muito de fazer isso, né? Para poder realmente cobrir lá a dor, o sofrimento. Ó, o povo brasileiro. Aí aparece até os artistas. Olha, eu nasci para fazer as pessoas serem alegres. Ver um humorista, ver um jogador de futebol. Ah, eu agradeço a Deus porque eu faço pessoas rirem. Meu Deus, pelo amor de Deus, que mentira, que engano do diabo. Só mesmo encobrindo a realidade, a verdade. Então, se você ainda consegue pensar sobre isso, louve a Deus, enquanto o fôlego de vida está em você. Isso é muito importante, porque de fato o homem perdeu o caminho da vida, desde o dia em que ele foi expulso do paraíso. Isso pode até ter sido retratado ali por Jesus na história do filho pródigo, quando Jesus Cristo disse que o pai tinha 2 filhos e um dos filhos resolveu tomar parte da sua herança e sair para uma terra distante, porque ele estava insatisfeito na casa do pai. Ele achava que estava muito aprisionado, aquela vida muito simples, aquela vida sem muita curtição, e ele desejou conhecer um mundo novo, um mundo de grandes esperanças, de grandes prazeres. E mesmo contra a vontade daquele pai, cometendo um pecado, porque ele não poderia fazer aquilo antes do pai falecer, mesmo assim o pai permite que ele saia com toda a sua herança, e ele começa a desfrutar da realização dos seus sonhos, daquilo que ele havia projetado antes, daquilo que ele havia desejado, e ele começa a ter muitos amigos, né, muitas mulheres, se diverte, muitas pessoas em volta dele, mas chega um momento que a sua riqueza acaba, e aí, meu irmão, numa terra distante, árida, seca, ele agora começa a passar fome e deseja comer até mesmo a comida dos porcos, porque ele havia deixado o paraíso, ele havia deixado aquele lugar, aquele jardim, e saiu errante, achando que estava tomando a melhor decisão. Mas aí, queridos, acontece algo naquele jovem, conforme está lá no capítulo 15 de Lucas, versículo 17 e 18, vai dizer que ele caiu em si, ele refletiu sobre tudo o que estava acontecendo, ele refletiu sobre a casa do seu pai, somente ali naquele lugar de sofrimento, de dor, é que ele pôde realmente perceber quanta bobagem ele tinha feito. Agora, queridos, o interessante dessa história é que ela nos permite a chance, é que ela nos permite a oportunidade, e é isso que Jesus quer transmitir, é que essa história é contada numa situação de vida, numa situação plantada ali, no seu território físico, e não pós-morte, como contrasta com a parábola do rico e de Lázaro. Essa parábola são 2 acontecimentos que retratam essa situação, e aquele jovem cai em si, e ele começa a fazer ali o ensaio do seu discurso, para ele voltar para o pai, pedindo perdão, reconhecendo que realmente o lugar mesmo ideal, de gozo, de paz, era os braços do pai. E ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, pai, eu não sou mais digno de ser chamado como um filho teu, trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Ele não somente pensou, ele não somente arrazoou consigo mesmo, ele tomou a decisão, ele decidiu, porque muitas pessoas estão hoje talvez caindo em si, reconhecendo seus pecados, reconhecendo que deixou Deus, reconhecendo que está afastado da verdade, mas não toma a iniciativa, a coragem. E esse jovem, conforme o versículo 20 do capítulo 15 de Lucas, diz o seguinte: então levantando-se foi para o seu pai, e chegando, fez a sua confissão treinada antes, quando em terra distante caía em si, e reconhecia o seu pecado. O pai imediatamente recebe de volta aquele filho, e faz aquela grande festa, dá aquele grande banquete, convida a todos ali, para se alegrar com aquele seu filho, que dia após dia, aquele pai esperançoso aguardava na sua porta, o retorno daquele filho. E aí diz o versículo 24, que o pai exclama dizendo: vamos nos alegrar, vamos regozijar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Essa é a situação do homem retratada por Jesus. Ele está morto nos seus delitos e pecados, ele foi expulso do jardim, ele foi expulso do paraíso, mas Deus providenciou um meio para resgatar, para trazer este homem de volta.
E Jesus fala, meus irmãos, da alegria dos céus, quando um pecador se arrepende. No versículo 10 desse mesmo capítulo 15 de Lucas: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Ah, que coisa linda! Não há comemoração no céu por uma vida que é curada de um câncer. Não há comemoração do céu por uma pessoa que é curada de AIDS, por uma pessoa que era aleijada e foi curada ali da sua deficiência. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. A alegria no céu por um pecador que espiritualmente estava morto, mas agora reviveu. Por que os céus não jubilam com a cura de uma pessoa? O que é uma cura física? Ela vai morrer. Se ela for curada daquele câncer, ela vai morrer de um novo câncer ou de uma outra enfermidade. Eu não estou aqui menosprezando o desejo e as nossas orações que Deus tem pela misericórdia atendido e curado muitas pessoas, mas os céus não vai, vamos jubilar porque o pastor Leonardo orou, pelo amor de Deus, não há alegria no céu por isso. Como não há alegria no céu pela morte de um ímpio, diz a Bíblia, que Deus não tem prazer, não tem alegria na morte de um ímpio. Agora, Deus se alegra com a morte dos seus santos, com a salvação do pecador. Então não há obra mais preciosa do que você levar o evangelho a uma pessoa pecadora, a um moribundo, e ela se converter, se arrepender, confessar a Cristo, como aquele ladrão da cruz fez ali diante do mestre. Ele não saiu da cruz, mas o céu se alegrou com aquela confissão que ele fez, reconhecendo que merecia estar ali, reconhecendo que merecia morrer ali pregado naquela cruz, porque os seus pecados o denunciavam, mas ele reconheceu a santidade de Cristo e por isso foi para o céu. Nós supervalorizamos a vida física, meus irmãos, em detrimento da vida espiritual. Estamos pouco focados em Deus, por isso essa vida é para nós tão preciosa. Paulo pensava diferente, conforme ele nos fala lá em Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o propósito de Deus na minha vida. Mais uma vez tenho a preocupação de reiterar que eu amo viver, mas sou desafiado por Cristo a não amar a minha própria vida. Eu amo viver, quero viver, mas sou desafiado por Cristo a não amar a minha própria vida, porque quando eu amo a minha própria vida dentro dessa perspectiva mundana, eu vou me desfocar do propósito maior, eu vou me desfocar da vida. E quando Paulo disse que não tinha sua vida por preciosa, Paulo não estava necessariamente desprezando o seu dom de viver, mas mostrando que entre a vida física dele e a vida que Cristo tinha reservado, nós vamos ver lá em Filipenses que ele vai dizer exatamente o que é que ele pensava. Que para ele o mau desejo, ele sentia-se mais encorajado a estar com Cristo, morrer mesmo, do que estar naquela vida, do que estar no mundo. E ele tinha a paz de Cristo, não era uma pessoa que estava sofrendo ali de depressão, de transtorno, de ansiedade, e tal, estou desesperado porque eu estou trancado nessa prisão. Meus irmãos, Paulo ficou muitas vezes trancado na prisão, mas em nenhum momento ele entrou em crise, no sentido, entristeceu, claro, entristeceu, ele vai falar isso claramente, mas a tristeza de Paulo resultava em glória, porque ele glorificava a Deus, exaltava a Deus, e muitas pessoas em volta ali, carcereiro, prisioneiros, se convertiam pelo testemunho daquele homem. Mas hoje nós reclamamos porque estamos privados dentro do nosso conforto muitas vezes. Muitas pessoas entram no parafuso. Eu respeito, eu entendo. Mas se nós buscássemos mais a Cristo, irmãos, eu creio que nós seríamos mais resilientes diante dessa situação. E como eu disse domingo, não é tão difícil assim. Não é, irmãos. Eu sei que quem está passando ali, sofrendo, é difícil. Mas não é um tempo peculiar esse tempo, todos os tempos, todos os momentos antes da pandemia, são tempos difíceis. A Bíblia fala que são tempos trabalhosos realmente. Mas não podemos agora ficarmos dependentes, arruinados com esse tempo, como se, é aquela falsa piedade nossa muitas vezes, de se acabar como se, meu irmão, nós devemos estar preparados para o dia mau, para o dia difícil.
devemos ser luz, devemos ser esperança, falando exatamente esse santo e glorioso Evangelho. E aí Jesus, meus irmãos, vai dizer diante dos nossos medos, né, muitas vezes, da morte, do homem nos matar, e claro que quando Jesus falou essa palavra em Mateus 10, 28, era iminente essa questão de você estar falando de Jesus e o homem chegar e matar você mesmo. Os apóstolos, todos eles morreram assim, com exceção de João. E aí Jesus vai dizer, ó, temam a Deus, temam o homem não, porque o homem tem poder apenas para matar o corpo de vocês. Simples assim, não é? Mas foi Jesus que disse. Agora temam a Deus, porque Ele tem poder não somente de matar o físico, mas também de lançar a alma de vocês no inferno. Então nós devemos realmente temer a Deus. Mas em meio, queridos, a tudo isto, a verdade prevalece, e ela que anunciamos como a boa notícia do céu para pecadores aqui na terra. E a boa notícia é: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, porque já estava condenado, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E esta é, queridos, a promessa da salvação. Esta é as boas novas, conforme o profeta fala: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. As boas novas é essa, que o nome dele seria Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O povo que andava em trevas viu raiar uma grande luz. Essas são as boas novas. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, porque todos pecaram, estão todos destituídos da glória de Deus. Por isso que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a boa notícia. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por esta porta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem para a sua alma. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, tomar a sua decisão, eu entrarei na sua casa, eu cearei com você e você ceará comigo. Essas são as boas novas, essas são a boa notícia. Mas como diz a Bíblia, como escaparemos nós se negligenciarmos tamanha oportunidade? Se negligenciarmos tamanha salvação que foi anunciada pelo Senhor Jesus, depois confirmada pelos seus santos apóstolos, e hoje continua sendo confirmada pela igreja do Senhor. Esta é a história simples das boas novas. E as boas novas significa encontrar a árvore da vida novamente, porque esta árvore sempre esteve lá. Ela não foi retirada do local, o homem é que foi expulso de lá. E os anjos de Deus protegeram a árvore da vida, para que o homem, que é induzido por Satanás, não comesse do seu fruto, pois este era o plano do diabo, que ele sabia que o homem não seria jamais igual a Deus, como ele havia tentado, como ele mesmo desejou, sendo precipitado dos céus à terra. E ainda hoje ele quer enganar os homens a querer invalidar a palavra de Deus. O Éden, de onde o homem no início foi expulso, nunca foi destruído. A árvore da vida, impossível de ser vista pelos homens, ficou oculta aos seus olhos. Por quê? Porque diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Mas como diz a palavra transmitida por Paulo, as coisas que o olho não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Estas verdades eternas não sobem ao coração do homem carnal. Estas verdades eternas não sobem ao coração do homem natural. Ele só pensa no aqui e no agora, nesta vida, em saúde, em ciência, em segurança física. Por isso mesmo, aumenta, meus queridos irmãos, a missão, a responsabilidade da igreja em fomentar nas suas mentes, através da pregação, para que o Espírito Santo abra o entendimento de seus corações, revelando que é Cristo o caminho, Ele é o único caminho, Ele é a entrada para o jardim, a vida perene, o paraíso, porque Ele é a árvore da vida e isso basta. E para concluirmos esta primeira parte desta mensagem, em Adão a luz da vida se apagou, em Jesus a luz da vida raiou novamente. Por isso ele mesmo declarou em João 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você quer ter a luz da vida? Você quer ter vida? Você quer sentir-se seguro para morrer? Só é seguro morrer para os que receberam vida eterna em Cristo. Pois morrer sem Cristo, sem vida eterna em Cristo, é receber sofrimento eterno fora de Cristo. Por isso que ele diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Ele disse especificamente que entrará se você abrir a porta e convidá-lo. Dirá o que você deve fazer com a sua vida. Creia nas promessas de Jesus. Ele não mente e você não perderá nada. Você lhe fez um convite, se você fez e aceitou, que ele não vai recusar esse convite, porque ele mesmo disse que ninguém poderia vir a ele se o Pai não enviasse, e ele disse que aquele que o Pai enviar a ele, ele não lançará fora. Por isso que se você fizer essa decisão, aceitando como o único e suficiente Salvador, você terá a vida eterna. O homem é a única criatura que sabe que vai morrer, mas se recusa a acreditar nisso até o último momento, quando em geral está despreparado. Portanto, hoje é o dia para você se preparar. Se você desejar abrir a porta do seu coração neste momento e convidá-lo a entrar, faça uma simples oração sincera, e isso basta, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, entra no meu coração, Senhor, entra na minha vida, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que sou um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, destituído da tua glória. No momento de pavor do carcereiro, que vigiava na prisão os prisioneiros, quando Paulo faz aquela pergunta emblemática, ou melhor, ele faz a pergunta emblemática para Paulo, e Silas: que hei de fazer para ser salvo, para me salvar? Paulo e Silas respondem: crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Ou seja, invoca o nome de Jesus, porque quem nele crê não será confundido. Se você fez esta oração agora, invocando de todo o coração o nome de Jesus, se ela corresponde à sinceridade do seu coração, em confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, entregando a Ele o governo da sua vida, reconhecendo que você é um pecador condenado, saiba que você tomou a melhor e a maior decisão da sua vida, reconhecendo que você é um pecador. Viva ou morra, você não perderá nunca o que você recebeu dele. Agora você conhece a resposta para a desconcertante pergunta: é seguro morrer? Se você pertence a Jesus Cristo agora, pode apostar a sua vida nisso. É seguro morrer, se você tem Cristo na sua vida. Pode apostar toda a sua vida. Que Deus abençoe. E à noite, com a graça de Deus, daremos continuidade a esta mensagem. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que puderam nos dar essa força aqui agora. Senhor Deus, o irmão Agenor, o Eliude, a Larissa, o Elton, o irmão Evaldo, que foi aqui a nossa igreja reunida aqui no Teu santuário, Pai. E Te agradeço pela vida dos nossos amados irmãos, começando pelas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, os casais da igreja, os maduros, os idosos, os anciãos, enfim, Pai, todos que nesta manhã tiveram a alegria, a paciência boa de poder estar diante dessa tela
ouvindo a Tua palavra santa. Que o Senhor os abençoe, que todos nós, Paizinho, tenhamos um dia abençoado em Tua santa presença, que logo mais às 17 horas estejamos nós aqui para continuar nessa transmissão. E assim o Senhor seja com todo o Teu povo, seja com aqueles que estão enfrentando muitas lutas, muitas dores, muitas aflições, mas como diz a Tua palavra, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas elas livra, diz o Salmo 34. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.